Sabe aquele momento que você precisa de uma chave para despertar o teu potencial de empreender? Você vai ficar ligadinho aqui no nosso podcast e aprender mais com mulheres empreendedoras que fizeram realmente carreiras de sucesso e estão construindo isso em todos os cenários da economia mais desafiadores, mas elas conseguiram. Vamos aprender mais com elas? Chegando para mais um podcast Lideramente, e nós estamos aqui com convidados super especiais que vão falar, inspirar a gente hoje com suas histórias, trazendo a realidade da liderança. Muitos cenários, às vezes, não são contados e muitas vezes maquiados, porque na realidade a gente só posta aquilo que a gente quer mostrar, nos desafios do bastidor da liderança. Mas hoje a gente vai saber mais um pouquinho com elas, porque esse é o desafio dos nossos líderes titânio, contar o bastidor. E aqui a gente vai aprender mais. Sejam muito bem-vindas vocês aqui, que presente e honra estar aqui com vocês. Como a gente falou um pouquinho antes aqui de iniciar, é um presente conhecê-las, participar da história de vocês e com certeza poder agora dar essa voz e a gente conversar um pouco mais e saber um pouco mais daqueles momentos, né, que foram bem desafiadores e que inspiram tantas pessoas. Mas antes disso eu quero que vocês se apresentem. Fala aí pro pessoal de casa, fala aí pro nosso pessoal que está assistindo hoje o nosso podcast um pouquinho de vocês, com o que vocês trabalham. Se apresentem, líderes titânio. Boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Obrigada pelo convite. Meu nome é Fabiana, sou mais conhecida como Fabi Esteticista. Trabalho ali no Atrium. Sou mãe, empreendedora, esposa. Todas essas multifunções. Isso, né, enfim. A gente cuida não só do negócio, mas também da casa, né? E da vida dos filhos. Enfim, a gente é uma líder. Verdade, verdade. E hoje vai ser muito interessante porque nós estamos aqui com mulheres, né? No passado tinha o Pedro e a Carla aqui e tudo. Então nós tínhamos aí já uns 2 perfis. E agora a gente está aqui com mulheres, né? Tomando a frente de negócios aí. Fala um pouquinho, Camila, de você. Estou muito feliz com esse convite. Bom estar aqui do lado também da Fabi, do seu convite, assim, realmente me deixou muito feliz. E te acompanho desde sempre. Parabéns por esse novo projeto. E eu sou a Camila Cristina. Estou à frente, né, da Lavanderia 5 a Sec em Teresópolis, nas 2 unidades. Sou mãe, esposa, gestão, né, da equipe. Estou nessa atividade aí, liderar em todas as áreas, né? Que a gente acaba sendo, o líder acaba liderando em todas as áreas. Todas as áreas. E o interessante é que a Camila, assim, ela participa muito dos eventos aqui. Ela sempre... Verdade. Você sempre está, na verdade, honrando, eu acredito que esses eventos, assim, porque eu acredito que a participação nossa de estar presencialmente, né, nos movimentos que a cidade proporciona para poder gerar isso, faz com que as coisas aconteçam. Né? E eu vejo que vocês duas, assim, sempre buscaram muito conhecimento. Vocês buscam isso o tempo inteiro e as pessoas que estão do lado de vocês também. Eu percebo tanto a Camila, que tem a equipe, né, dela trazendo desenvolvimento, levando as meninas para o Líder Titânio, né, trazendo isso tudo. E eu queria, assim, entender um pouco na história de vocês, vamos dizer, na carreira, né, Fabi, também. O que foi o momento, assim, que foi o ponto de decisão? Ou algo que foi desafiador e você realmente teve que fazer uma escolha importante? Começar? Bora. Então, na verdade, sempre antes, né, eu era dona de casa, cuidava da minha família, do meu marido. E aí teve uma oportunidade de fazer um curso de estética. Na verdade, eu me inscrevi para um outro curso de depilação, né? E aí fui convidado para um aulão de estética para aprender o que era, o que a gente ia fazer, o que a gente ia aprender. E aí eu resolvi fazer. Só que eu decidi que quando eu entrasse nesse curso de estética, eu não ia ser só uma esteticista. Que eu queria estar sempre buscando a minha melhor versão todos os dias. E então, a partir dali, eu não parei mais de estudar, fui sempre buscando conhecimento, para sempre estar melhorando os meus atendimentos. Sempre dando excelência nos meus atendimentos.
Isso é verdade, gente. Eu sou cliente dela, assim, semanal. Eu até falo assim, Fabi, tô precisando de você. Já peguei o telefone. Não, já tem tenho noção, no WhatsApp, já tava falando com ela ali já, tô precisando também. Tô precisando de você. E é muito real, porque eu até falo com ela que eu disse assim, menina, tô sentindo uma dor aqui, o que é isso? E ela tem todo um cuidado, realmente, não somente de trazer o básico. Eu vejo sempre que você se aprofunda em entender o todo, né? O ser como um sistema, né? De uma forma sistêmica. E eu vejo muito essa excelência no seu trabalho. Muito bom. Cada pessoa, ela vem com uma história, ela vem com uma necessidade, ela vem com uma expectativa. Então, não dá para fazer um atendimento só, um atendimento básico. A gente tem que ficar atento, que cada pessoa é única. Então, os atendimentos têm que ser muito personalizados. Perfeito. Ela tem que se sentir única. Isso é uma questão muito importante para a gente trazer hoje no empreendedorismo. Tem muita gente fazendo mais do mesmo. E as pessoas querem esse diferencial. Esse diferencial, a gente acha que é muito complicado e, na verdade, não é. É a gente trazer a excelência daquilo que a gente faz bem e que, para o outro, talvez seja algo... surreal e tudo, mas pra gente é simples, mas a gente acaba não fazendo. É por isso que eu tô sempre buscando. Buscando. E Camila, assim, você já vem de um outro modelo, que é um modelo já que ele tem um processo muito bem definido, que é um modelo de franquia. Isso. Né? Mas, de certa forma, você traz a sua essência ali. Né? Sim. Fala um pouquinho disso. Na verdade, o momento desafiador, né, que você perguntou, Sim. Na verdade, assim, eu passei por uma transição de carreira. Eu era servidora pública, era professora universitária. E aí os desafios que a gente ia passando na estrada, arrastão, dormir no volante, acidente, pneu estourar, rodar na serra. E aí com 2 filhos pequenos, a minha filha pedindo mais a minha presença. E aí eu pensei, eu tenho que começar a tomar a rédea da vida e algo eu tenho que fazer. Na cidade eu não consegui emprego na minha área. E aí eu comecei a pesquisar o que seria uma franquia, né? Para eu conseguir trabalhar dentro da minha área, ter a franquia ao mesmo tempo, até reduzir, como aconteceu, né? Para depois poder assumir lá realmente a franquia. Foi um período de pandemia. Nossa. E aí, como que eu fui escolher a 5ASEC, que era a lavanderia, né? Que eu trabalhava em hospital. Então, eu trabalhei no auge da pandemia mesmo. Primeiro caso de Niterói, quem fez a tomografia fui eu. Então, foi bem punk, né? Bem difícil. Desafio e tanto. E aí eu comecei a escolher um negócio que, se por acaso viesse a 2ª, 3ª, 4ª onda e tivesse tal do lockdown, a gente poderia continuar funcionando. E a lavanderia é um serviço essencial. Fantástico. Tanto é, assim, até me emociona, tanto é que a gente abriu a lavanderia usando máscara. Nossa. A gente inaugurou a inauguração, a gente de máscara lá na lavanderia. E aí foi justamente por isso que eu escolhi. E aí também outros princípios, né, da mãe, da avó, serem muito cuidadosas, serem muito caprichosas. E aí, enveredei por esse lado da franquia, vem com esse modelo pronto, mas o personalizado, né? aquele carinho ali que a gente vai colocando no dia a dia e vai incentivando, inspirando, né, os colaboradores também, aí é o meu toque. Aí eu falo assim, tem o padrão 5ASEC, mas tem o padrão Camila também. É história de coragem, né? Isso é importante, né? Porque por mais que você desenhe um modelo de franquia, ele tem isso, né? Desenha o melhor processo. Por trás de um processo, tem uma pessoa. Por mais que eu tenha uma técnica inovadora, a melhor técnica, mas por trás da técnica, tem uma pessoa. E eu acredito que isso é muito diferencial hoje do profissional que está atualizado e principalmente que ele está entregando resultado. Porque entregar resultado, a gente vai entregar, mas qual o nível do resultado que você está trazendo de uma fidelização do seu cliente, de manter o teu cliente, de fazer com que ele volte. E a respeito dessa questão de fidelização, como é que vocês acreditam que vocês fazem isso na prática, que traz realmente os clientes novamente a buscarem vocês? Eu conheço um pouco de vocês, eu sei que vocês têm isso muito forte, dos clientes, eles constroem uma história também junto com vocês. O que faz vocês realizarem isso? O que vocês acreditam que vocês trazem de diferencial? Eu acho que é isso mesmo. É a gente poder atender de uma forma personalizada. Antes de ter um atendimento, a gente ter um olhar humanizado. E elas sentem isso. Elas se sentem acolhidas, elas se sentem especial.
Tanto que eu tenho cliente desde quando eu fazia curso. Oi. Isso já há mais de 10 anos atrás. Que E veio legal. comigo. E sempre ficou atenta a esses momentos delas. Porque elas vêm com histórias, elas vêm com dores, elas vêm com uma necessidade de não é só estética, não é só uma radiofrequência, não é só uma ruga que a gente tem que melhorar, uma celulite, mas esse acolhimento. Eu acho que é isso que faz com que a gente construa uma história, Sim. né? E construa essa fidelização. Perfeito. E aí você tá falando isso, eu tô pensando no toque, né? Porque você Isso. ali toca realmente, né, no teu cliente. E como que a gente ali na lavanderia é um toque indireto, né? Então, assim, tô Sim. cuidando da roupa do cliente. Mas não é uma roupa especial, é uma roupa que... Não é? Eu entendo que seja isso também. Então, né? que aí você tá com toque direto e o meu toque vai ser um toque Isso. indireto, mas ambos, né, vão chegar ao cliente. E aí, assim, a recorrência, né, do cliente, como que a gente garante, é ouvindo o cliente. E aí o pessoal fala assim, é bem, bem batido isso já, né? Que o pessoal fala assim, você tem que tratar o cliente como você deseja ser tratado. Não, a gente tem que tratar do jeito que o cliente. Cliente que é acelerado, fala acelerado. Cliente que quer contar a história, vamos ouvir a história. Tem cliente que se tornou cliente, mas ele não era nosso cliente primeiro. Ele passava lá na unidade do alto, passava todo dia lá com o cachorrinho. Aí a menina lá de dentro, oi, bom dia, que não sei o quê. Começou só a falar com ele, com o cachorro, aquela coisa da comunidade, da vizinhança, né? Aí ele foi, deixou a primeira peça, já deixou a segunda, e agora já é cliente recorrente. Então, na verdade, a gente cativou ele antes dele ser nosso cliente. A gente Cativar olhar, né? o entorno Perceber. também, né? E aí, essa recorrência, a gente vai tratando, vai perguntando, né? Tem o feedback do serviço. Tem um cliente nosso que eu até encontrei ele em outro estabelecimento. Eu não sabia que ele era nosso cliente. Aí a moça da loja falou, não, olha, ela aqui, ela é da lavanderia, assim, com a SEC. Ele, sou seu cliente. Eu, qual é o seu nome? Aí ele falou o nome dele. Realmente, pelo nome, eu reconheci, né? Porque a gente faz o controle. Aí eu falei assim, mas aí, o senhor que é nosso cliente, a gente tá, né, sempre quer ouvir dos nossos clientes, o que a gente pode melhorar? Aí ele falou uma frase que eu tô levando pra vida, que ele falou assim pra mim, isso aí, sempre há espaço para melhorias. Uau. E aquilo dali, qualquer coisa que eu veja, o que eu posso melhorar naquele processo? Sim. A minha mente já foi treinada, PNL. O que eu posso melhorar naquele processo? Que eu lembro sempre dele com muito carinho. E aí ele falou assim, não, pode deixar. No dia que tiver algo a melhorar, que eu tiver pontuar, eu vou fazer contato com você. Eu falei, então tá ótimo. Porque justamente a gente precisa desse feedback. A gente não consegue estar o tempo todo. A gente também é humano. A gente faz de tudo para não errar. Mas todo negócio tem seu risco, né? Então pode acontecer. Agora, a maneira que a gente vai contornar, como que a gente vai lidar com essa situação é que vai ser o diferencial. Né? Muito bom. E essa questão é uma realidade do bastidor. Nem sempre a gente vai acertar. É verdade. Eu acredito muito que a gente precisa trazer um nível de humildade intelectual. No quesito de estamos aprendendo, estamos construindo, estamos gerando uma evolução. E você falou algo muito poderoso, Camila, que é o como eu vou tratar aquela situação que veio como um aprendizado, porque teve um erro, teve uma situação X, uma falha, uma demora, ou talvez um prazo, alguma situação ali que deu um problema e eu preciso resolver. E como lidar isso? Que dica que vocês dariam para as pessoas contornarem situações que vão acontecer, que é fato, e que talvez vocês possam até trazer algum exemplo, né, se sentirem à vontade, para contornar isso, né, de forma que a pessoa entenda que não existe somente os acertos. Né? Na vida do empreendedor existem também os erros nas parcerias, às vezes erros nos clientes que a gente às vezes quer ter e não é cliente pra gente, não é o perfil do cliente que eu quero atender. Então, assim, às vezes de ambientes que não são mais ambientes que favorecem. A gente está numa cidade que muita gente se conhece. Então, tem mesas que estão ali falando da vida do outro, que estão questionando o que o outro fez, que estão criticando, que estão apontando. E tem as mesas que estão evoluindo, as mesas que estão crescendo, as mesas que estão buscando ajudar. E como vocês já viveram uma situação assim que, nossa, eu tive que contornar isso e contornei assim, deu bom, deu certo. Como foi? Momentos, desafios a gente sempre tem, né? Já teve um caso que aí saiu para fazer a entrega. E aí, durante a entrega, acabaram entregando peça de um cliente na casa de outro cliente. Nossa. E aí a gente conseguiu verificar nas câmeras e tal, mas só que justamente essa cliente que recebeu nunca mais retornou para Teresópolis. A casa era de veraneio, a gente nunca mais conseguiu contato. A gente ia lá na portaria do prédio para saber notícias, nunca mais voltou.
E aí a gente tem que ser o mais transparente possível, né? Fizemos contato com a cliente, a dona do vestido. E aí entra também assim, a parte de ser uma franquia, dos procedimentos, de ter seguro em todas as peças. Porque as pessoas não têm nem noção do por trás, né? Do bastidor. Sim. Então, assim, todas as peças que entram ali no sistema já tem um seguro para aquela peça. Que legal. Então, assim, tudo segurado. A gente vai, eu não aciona o sabia seguro. disso. Então, a gente vai, Olha aciona o que seguro. Tem que ser transparente. Sim. Então, assim, às vezes a gente tá lavando uma roupa, a roupa já tá fragilizada e na hora da ação mecânica acaba aquele rasgo ali acontecendo na peça. Sim. Dá para fazer reparo? A gente vai lá, comunica ao cliente. Tem reparo que o cliente nem ia saber se a gente fizesse reparo. Mas aí não é o nosso valor. Então, vamos ser transparentes, vamos mostrar pro cliente o que aconteceu. E a maioria dos clientes, assim, todos compreendem, né? E aí eles falam até assim, nossa, como que a atitude de vocês... tô até admirado de como vocês estão contornando. E uma coisa, o líder tem que aparecer. Boa. Problema, Boa. O líder tem que aparecer. Não adianta. Ficar na salinha dele lá, só vendo pelas câmeras. Tem hora que né? dá vontade de não querer aparecer. Mas a gente tem que aparecer, sim. Até porque a equipe, ela vai sentir que você tá junto, né? É importante. Não só no dia a dia, eu acredito que a equipe tem que tocar, tem que saber contornar nas coisas simples, vamos dizer. Mas uma situação mais emergencial tem que ter uma intervenção e a postura do líder. Perfeito, isso daí eu acredito também. E você, Fabi? Já aconteceu, sim. É aquilo que ela está falando, a gente tem que ser muito transparente, né? Antes de um procedimento, deixar bem claro os riscos. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Se acontecer isso, você pode fazer isso, isso e isso. Me liga, fica à vontade. Assim, lembrando assim, já teve vezes de eu fazer uma limpeza de pele e a pessoa ficar... com a pele muito ressecada, já aconteceu, e aí volta, vamos fazer uma hidratação, vamos olhar direitinho o que está acontecendo, tem que fazer uma anamnese muito bem feita. Perfeito. Porque cada pessoa, tem que ter a individualidade, né? Cada pessoa não vem só com uma história, mas ela vem com uma pele do jeito dela, do jeito que ela nasceu, a gente tem que respeitar isso. Né? E aí pode acontecer e a gente tem que deixar bem claro todos os riscos que pode acontecer naquele momento, naquele procedimento. Então a gente fala aqui de alguns valores muito importantes. A transparência. Isso. Sim. Né? A verdade, trazer de fato os prós e contras, né? Tudo que vai acontecer. Eu acho que outro ponto muito interessante que vocês trouxeram também é a escutativa. Porque a gente precisa estar atento ao cliente, que cada um tem uma personalização no sentido de ser uma persona, de ser uma pessoa. Então ele precisa realmente de um olhar diferenciado. Até porque ele tem as suas urgências, né? Eu coloco minhas roupas lá também, principalmente que eu uso em treinamento, que eu não sei passar roupa. A gente não sei passar roupa. Então eu mando tudo pra Camila lá. E ela resolve. O que eu acho bem interessante é que ela sempre está ajustando comigo prazos. Tipo, vou usar num evento, eu quero tudo. Eu já trabalho um pouquinho com uma margem de planejamento, então assim, eu boto as peças com tranquilidade, né? Mas é muito bom e eu digo assim, gente, dá nem vontade de tirar daquele saquinho, chega cheirosinha, tudo bonitinho. Gente, depois que eu recebi meus blazers assim, eu não quero mais lavar. Ai, teve uma coisa que você falou pra mim que eu fiquei maravilhada, que você falou assim, quando eu coloco o blazer lá na lavanderia, parece que eu tô botando uma capa. Total. E a gente acaba que... São detalhes, gente, que é um autocuidado. Você vestir uma roupa limpa, você ter ali aquele seu momento. Quando eu chego lá na Fabi e eu faço isso, gente, como um momento meu, né? Às vezes eu tô com a mente pilhada, tô cheia de coisas aqui, eu me obrigo às vezes a ir lá, eu preciso desse cuidado, preciso desse momento, preciso falar, tem dia que eu faço, tem dia que eu falo, tem dia que... Até aí, isso a gente tem que respeitar, o momento da pessoa ali no atendimento. Né? Exatamente. Então são algumas coisas, gente, que a gente vê na prática que funciona. Então você ter transparência, fala a verdade, não inventa a roda. O teu cliente, ele tá muito mais aberto à verdade, por pior que ela seja, mas ele precisa realmente, não, meu prazo vai ser 15 dias, não vou entregar para você em 15 dias, vou entregar mais prazo, porque eu não consigo te atender agora, e se eu te prometer isso, eu não vou te entregar. Então ter essa clareza, a escuta ativa, eu acredito também que a resposta, muitas pessoas hoje somem. Eu vejo muito em atendimentos as pessoas sumindo, não responde mais, não fala mais, não dá atenção.
Então, o mínimo que você faz é, olha, agora no momento eu não posso responder. Eu até faço isso, por exemplo, com os meus mentorados. Eu combino, olha, pode mandar mensagem que no máximo ali em 24 horas eu vou responder. Mas tem momentos que eu tô em sessão, que eu tô em treinamento, que eu não vou olhar celular, porque ali a prioridade são as pessoas que estão ali comigo. Então, eu não vou olhar, mas eu vou te responder. Então, não de imediato, porque também a gente fica pilhada com o celular, com essa loucura que é a vida, né? Vocês trouxeram coisas muito importantes também da gente mencionar, que é tomar de conta de todos os nossos papéis. E ainda ficar bonita, né? Porque é meio que assim. A gente tem que ser mãe, né? Tem que ser esposa, tem que ser empresária, tem que se cuidar, tem que estar com a mente boa, né? Tem que desenvolver, tem que fazer imersão. Como é que é pra vocês administrar tudo isso? Não, inclusive, você falou uma coisa aí que me lembrou. Eu já conquistei cliente por conta disso. Da pessoa ir em outra clínica, de acontecer um pós-operatório. Um pós-operatório você não pode deixar para depois. Você tem urgência ali naquele momento. Então, a pessoa fechou o pacote em outra clínica e ela não conseguiu atender. Não respondeu mais. Entendeu? Eu respondi assim, daqui a 2 semanas. E o tempo passa. Pós-operatório, você não pode deixar para depois. E aí me procurou. E ela falava assim, o seu diferencial é esse, Fabiana, porque a gente é atendida e quando a gente está saindo, você já está marcando o meu horário. Então, já estou ali, já está tudo esquematizado. Quando você pode vir, né, dar essa atenção, já deixar marcado, já deixar tudo ali para não evitar de ter erro, para evitar de você encher demais a sua agenda e você não conseguir atender a sua cliente, ainda mais um pós-operatório que é tão importante. Eu acho que isso tudo conta. Acho que esse é o diferencial. E uma coisa que eu percebo que você tem bem também é um planejamento nessa troca de cliente. É muito difícil eu cruzar com a cliente lá, porque você faz isso muito ajustado. Então, assim, não tem aquela de... Sai da marca logo, tipo assim, sai logo, porque ela aqui pra te receber, né? Porque aquele horário é seu. Isso. Aquele horário é dela. Ele é pra ela. Entendeu? É para ela se sentir importante. Sim. É para ela se sentir única. Entendeu? É por conta disso. Muito bom. E realmente, assim, agora você falando, nossa, realmente assim, é muito difícil eu cruzar com alguém, porque ela tem isso muito bem planejado. E a importância do planejamento. Nós precisamos ter isso também nos nossos negócios. Ter a consciência que quanto mais eu planejo, mais eu previno. E se eu consigo prevenir, eu consigo minimizar os erros. Então, isso é lógico. Então, é importante fazer o planejamento. Eu sempre costumo dizer assim, que as pessoas têm um pouco de resistência. Não, mas vai planejar para quê? Se daqui a pouco muda tudo. Não, tem que ter. Não é? Não, ainda mais quando você tem conhecimento dos riscos. Né? Como ela. Tem, tem uma peça que é mais delicada e às vezes pode rasgar. E ali ela sabe que tem um risco. Então, quanto mais você puder minimizar isso, melhor é, né? Aí você falando de crescimento de empresa, né? Aí vai um puxando o outro, né? E aí você tá falando, aí eu tô assim, muito alinhamento de expectativa. Boa. Né? Boa. Um alinhamento de expectativa. Tem cliente que chega lá com a blusa toda manchada. Vocês vão retirar essa mancha toda? A gente tem que ser transparente, alinhar a expectativa dele. Olha, eu não posso garantir que eu vou ter a remoção completa. Mas eu garanto que são os melhores profissionais, os melhores produtos do mercado. Isso. A gente vai dar o melhor, mas eu tenho que realmente ter um alinhamento de expectativa. A gente nunca pode... Muitas vezes, na maioria, a gente sempre surpreende. Né? Mas garantir um resultado que você sabe que pode dar errado. Que não é que pode dar errado, é que você sabe que não vai atingir. Tem muito parâmetro ali que a gente não consegue, não tá no nosso comando, né? Não. Então, aí se não tá no nosso comando, a gente tem que alinhar a expectativa. Como é que você contorna essa multifunção aí também como mulher? A gente tenta ter um planejamento. O nosso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas aí no final, você faz o planejamento da semana. Aí daqui a pouco uma coisa muda, aí um carro do delivery quebra, você tem que assumir o delivery. E aí um pega testado, e cada coisa vai acontecendo no seu tempo. No final dá tudo certo. Mas algumas questões assim que eu tenho feito, que eu preciso estar em casa com os meus filhos para jantar, tomar café com os meus filhos de manhã. Porque afinal de contas eu fiz a transição de carreira, mudei tudo. Isso, né? Pra justamente ter esse tempo. Então tem aquelas questões que são inegociáveis, né? Então aí eu encontro com os meus filhos, pegar no colégio. Então isso aí eu não negocio, não. Às vezes deixo em casa, volto para fazer o último delivery, alguma coisa assim. Mas consigo, assim, tentar. Mas nem sempre é aquilo, né? E a gente também tem que estar treinado porque é frustração, né? Senão também, fiz um planejamento, não consegui, vou ficar frustrado. Não, vida que segue.
que segue, amanhã vamos de novo. Plano A, plano B, plano C. Bem isso, bem Sempre. isso. E assim, falando um pouquinho aí da formação, né? Muita gente tem curiosidade da formação de líderes, como funciona. Como vocês conseguem perceber, né? O que vocês conseguem perceber, na verdade, sobre vocês antes da formação, né? E depois da formação? O que vocês acreditam, assim, que isso comportamentalmente mudou muito na minha vida? Fala pra mim. Então, antes a Fabi era uma Fabi determinada, querendo ocupar aquele espaço. Depois da Líder Titânio, né, eu aprendi a liderar o meu negócio. Sabe muito bem disso, né? Que eu detestava administrar. Mas eu aprendi a liderar meu negócio, aprendi a organizar melhor a minha vida, aprendi a administrar melhor as finanças. Isso faz toda a diferença. Eu acho que é isso, a gente liderar não só um aspecto da nossa vida, mas depois do Líder Titânio eu consegui liderar mais aspectos da minha vida. Não é só empreender, que empreender não é só trabalhar muito. Empreender é você ter visão, ter planejamento, ter propósito, né? E seguir no caminho, né? Um passo de cada vez. Muito bom, excelente. Eu lembro muito disso também, assim, foi uma decisão difícil que a gente teve que tomar, que aí eu fiz o Líder Titânio, foi em abril, e aí a gente começou a conhecer os números. Falei, cara, será que a gente tá ganhando dinheiro com esse cliente? Será que a gente tá ganhando dinheiro? E assim, ele representava, dentro do faturamento, ele representava 20% do faturamento na época. Nossa. Eu falei assim, é um grande cliente, mas vamos conhecer os números? Vamos fazer as continhas? Aí eu fico assim, não, vamos calcular, vamos fazer tudo certinho. E aí a gente viu que a gente não tava, assim, sabe aquela coisa que faturamento não é lucro? Boa. Aquela frase que você falava muito? Uhum. E aí a gente toma a decisão, olha, até representa, tem ali, entra algo, mas assim, é muito simplório pra gente continuar com esse cliente que demanda tanta... Então energia. Tomar a decisão também baseada em números. Porque não é naquela coisa no instinto, não. Que aí a gente tem que ser estrategista, sim. né? É matemático, né, gente? Matemático, não tem jeito. E aí entra a parte do autoconhecimento. Conhecer a equipe, porque aí você começa a ver os perfis que você tem lá dentro. Aí cada um tem o seu jeitinho, mas o padrão tem que ser o seu, da rede. Então, por mais que cada um tenha a sua personalidade, o atender tem que ser o padrão, né? Tem o toque pessoal, mas tem a marca que está ali presente. Então, isso aí que eu tive que aprender a lidar bastante. Hoje em dia a gente já tá bem. Reconhecer o perfil, mas aquele perfil extrair o melhor, aonde que ele se encaixa. Isso aí foi muito bom. E ter o conhecimento de forma aplicável. Né? Exemplo, aquele conhecimento vai me ajudar em quê? Em fazer exatamente esses movimentos que vocês fizeram, que vocês estão fazendo. Porque o que eu acho interessantíssimo, assim, das duas aqui, é que vocês não param. Né? A gente chegou a estar sempre movimentando, né? Titânio movimenta, porque o movimento gera movimento. Eu não sei como é que você está aí em casa, mas talvez você está naquele momento meio de inércia. Eu já vi alguns momentos desses. E você precisa movimentar. Como que eu movimento? Ambientes, mesas, eventos. Procura, sabe? As instituições da tua cidade, as associações que produzem algum tipo de evento e vai. Conheça uma pessoa nova, já muda, já traz uma energia. Às vezes tem uma pessoa que está esperando por você para gerar uma oportunidade. Então, a gente precisa construir isso, né? E eu vejo que vocês continuam. Eu gosto muito de trazer isso, porque às vezes a pessoa acha que é assim, eu fiz um curso, pronto, minha vida mudou. Educação continuada. Às vezes a gente, não sei porquê, ou às vezes tem motivo, a gente desanima. É quando a gente faz um curso da Líder Titânio e... Pega carga, né? Pra pegar carga pra gente poder continuar. Aí lembra que no início eu falei assim, a gente é líder em todas as áreas, né? Porque aí quando a gente se torna líder, a gente acaba se tornando líder em todas as áreas, né? Por mais que a gente esteja lá no cantinho. Aí eu lembro que você fez lá a linguagem do amor. Sim. Você colocou como linguagem da valorização. Sim. Aí eu falei assim, um domingo em casa, com a família, eu falei, gente, vamos pegar a apostila aqui que eu peguei lá na CID, vamos fazer aqui o teste? Boa. Cara, que coisa maravilhosa. O que o meu filho, ele tem como linguagem do amor? O que a minha filha tem como linguagem do amor? Então, a gente leva pra casa, pra família, né? Família. A gente passa eu até faço compreensão tudo. nisso. Eu já fiz isso também. Já fez? É muito Maravilha, legal. muito A gente bom. passa a ter compreensão, né? E eu digo que é a aplicabilidade. Quando a gente está lá no Líder Titânio, eu sempre falo, usem, né? Eu utilizo todas as ferramentas com os meus filhos. Eu sei perfil comportamental, eu sei a linguagem do amor, eu sei... Sabendo, ainda tenho às vezes meus pontos de ajuste, né? Porque eu costumo dizer que, assim, filho... Eu sei que são valores grandes para vocês também, no quesito de dedicação, né? É muito precioso. E a gente, muitas vezes, até
não se vê tão boa, ou às vezes se vê errando mais do que acertando, né? E é o desafio para a mulher, eu acredito, que é administrar os 2 pontos. Essa questão da mãe, da empreendedora, de cuidar, de dar atenção, de ter qualidade de vida, de ter qualidade de tempo, aquela questão toda. E o que, por mais que a gente tente dar o melhor, a gente vai fazer sempre o melhor. Vão ter momentos que a gente não vai conseguir atingir as expectativas. Eu costumo dizer assim, que não vem com manual. A gente está aprendendo também, né? Todos os dias a gente está aprendendo. Eu falo para as meninas, hoje com adolescentes /adultas, né? Eu digo assim, nossa, eu nunca tive filha dessa idade. Estou aprendendo agora. Não me deram manual, não me deram nada. Estou aprendendo do meu jeito. Então, nem sempre eu vou ter as respostas. As respostas, muitas vezes, a gente vai conseguir fazer isso juntas. E vamos construindo. E vamos errando, e vamos acertando. E tá tudo bem. Porque eu vejo muitas mulheres, né? Às vezes, quando conversam comigo, que sentem esse peso de, tipo, não estou dando atenção, não estou fazendo isso. Eu percebo que vocês conseguiram já dar mais uma equilibrada nisso e conseguem fazer isso. Mas eu vou... Tá, os homens me deem licença, por favor. Sejam cavalheiros. Eu vou pedir para elas trazerem um conselho que vocês darem para essas mães também, sabe? Eu acredito que o desejo de toda mãe é ver o filho prosperar e crescer. E muitas vezes a gente renuncia muita coisa na nossa vida, principalmente na carreira. Eu vivi essa fase também, para poder estar presente. E ainda assim a gente não acha que está presente. É meio que isso, né? O que vocês dariam assim, para ela, se você estivesse falando hoje com uma mãe que está tentando empreender, que saiu realmente assim, eu quero fazer um curso, quero estar no mercado de trabalho, quero também ter esse senso que eu estou sendo útil, né? E o trabalho, ele traz a dignidade do ser, né? Segundo a psicologia e tudo. O que vocês diriam para ela hoje? Eu saí numa fase que meus filhos estavam meio que adolescentes, né? Então, uma fase assim bem complicadinha. E eu tive todas essas questões, a gente fica com medo de o que vai acontecer, mas hoje, passando, eu posso falar o hoje, né? Boa. Passando todo esse tempo, o resultado, eu acho que eu fui experiência para eles, sabe? Eu acho que eles me viram, que eu tive coragem de sair, de trabalhar, de empreender, de todo dia sair cedo. Isso foi para eles... que nem vejo, hoje a minha filha já está formada, já fez odonto, o outro já saiu de casa, né, já está praticamente casado, trabalhando, o outro já está seguindo os passos do pai, mas eu acredito que isso fortaleceu hoje, né, na minha visão. Mas na época também eu tinha essas questões e achava que estava errando, a gente sempre pensa que está errando. Mas nada como o tempo para... Boa, um bom tempo. Né? Tempo, né? Porque tem fases que são muito, muito difíceis, mas também tem as fases boas, né? E a gente tem que viver e aprender todo dia com isso. Sempre se perguntar, né? O que eu posso aprender hoje com isso? Muito excelente, excelente. Primeiro, muito bom. E o primeiro de tudo é a gente ter humildade, né? Que a gente não sabe de tudo, que a gente também tem o direito de mudar de rota, porque a gente acha que tem que seguir naquele momento, tem que ser aquilo dali. E às vezes eu fico muito receosa que o pessoal fala assim, não, o plano B é que o plano A dê certo. Aí eu fico assim, depende, eu acho que depende. Eu acho que... Porque tem momentos assim, o que é ser determinado e o que é ser teimoso. Boa. É uma linha ali muito tênue, entendeu? É verdade. Então, por exemplo, já passei por uma experiência que eu tinha que ir para um local e perdi carteira e perdi a carona. Não, eu tenho que ir. Aí consegui uma carona no meio do caminho, o carro bateu, que não sei o quê. Aí aquilo dali me deu... Eu falei assim, o que é ser determinado, o que é ser teimoso? Então a gente também tem que... E a gente que é mulher, a gente tem essa percepção, né? Então vamos trabalhar esse lado feminino, tal da... sexto sentido, do sexto né? sentido. A intuição feminina que é poderosa. Então assim, vamos deixar que isso aflore na gente também, né? Pra gente saber o momento certo de mudar de rota. Que tem momentos pra gente mudar. E não tem problema nenhum você mudar de rota. Não tem. Mas geralmente Não tem problema nenhum você parar um pressão. determinado tempo da sua vida e depois voltar e continuar. De novo. Então, assim, mas eu tô muito tempo fora do mercado. Cara, mas foi o seu momento. Mas eu tô atrasado, que tem gente que já conquistou isso e isso. Não, tá atrasado não. Você tá no seu momento. É porque a gente se compara muitas vezes também, compara né? muito. E aí fica naquela coisa, mas fulano não dá conta. Cara, mas cada um tem uma história, cada um tem um tipo de filho também. Tem filho que demanda mais atenção, tem filho que já é mais independente. Então, assim, os meus, eu deixo eles em casa, aí eles vão lá, tem 7 e 11. Aí minha mãe mora no mesmo quintal,
Mas assim, já estão ativos, já se arrumam, já fazem o dever sozinho, já corrigem o seu dever, assim, estão com as notas maravilhosas. Aí também os meus filhos me possibilitam isso também, né? Sim. Assim, já vieram crianças boas, a gente vai melhorando, mas depende do filho. Teve Às momentos vezes que demandou ela mais atenção. é uma referência para os filhos dela. Total. Poxa, eu tenho que estudar mais, eu tenho que tirar nota boa, né? Tem os dois lados. E aí entra também, né? Ah, vou fazer um grito de guerra, fiz um grito de guerra dentro de casa. PNL purinho. Olha, vou aprender essas ferramentas. E em relação a aquela pessoa que hoje pode estar em casa e, tipo assim, querendo jogar a toalha. Já aconteceu isso? Aconteceu comigo já, várias vezes. E eu sempre falo que nesses momentos chega um líder titânio e conta um resultado na vida dele. Eu disse assim, tem que continuar, né? Camila foi uma, né? Que colocou lá nos mapas dela mentais que a gente constrói. E ela, ao menos de um ano, que eu coloquei lá, aconteceu. E o que vocês falariam para essas pessoas que hoje, sabe, assim, estão precisando daquela luz no fim do túnel mesmo para poder continuar? O que a gente pode dizer? As fases ruins sempre vêm, as fases boas sempre vêm. O importante é a gente estar sempre caminhando. A vida sempre tem alguma coisa para ensinar pra gente. Entendeu? Seja bom ou seja ruim, sempre tem alguma coisa pra gente aprender. Então a gente tem que ter essa força para poder crescer e se fortalecer mais ainda, sabe? Sempre seguir aquele caminho, tá sempre seguindo. Às vezes a gente para, né? Isso não tem problema nenhum. Cada um tem seu tempo. Isso aí. Né? Eu não tô começando nem tarde, nem cedo. Eu tô começando no meu tempo. E eu acho que é isso. É você nunca desistir, mas sempre dar, nem que seja um passo de formiguinha, mas sempre ir andando. Porque as fases, elas melhoram, elas pioram, mas elas sempre passam. Boa. E a vida é isso, né? Um batimento cardíaco. É. Às vezes sai alto, às vezes sai baixo. Quando tá linear, não tem mais vida. Então, fique em paz, porque vai dar certo. E não tem graça. E não tem graça. Boa. Eu acho que é treinar a mente. Porque, às vezes, quando a gente é novinho, né? Vamos pegar lá nosso ensinamento quando a gente era adolescente. Primeiro namoradinho que foi embora. A gente sofreu muito. Mas aí depois passou aquela fase. Não, aquilo dali aprendi algo com aquela situação. Isso. Então, assim, sempre que a gente passa por uma situação, vamos ver o que eu aprendi com aquela. Por exemplo, teve uma situação lá na lavanderia. Isso foi em 2023, aquela chuva de outubro. Nossa. E aí, assim, alagou aquela parte ali da reta toda. E aí... A equipe né, que tinha uma equipe anterior, tava lá comigo. E aí, na hora da chuva, simplesmente foram embora. E aí, eu tentando salvar as coisas, subindo as coisas, jogando água com balde pro lado de fora, que tinha comporta. E aí, o pessoal foi. Aí, me deu muita tristeza. Eu falei assim, poxa, assim, me deixaram aqui literalmente na água suja, de enchente. E aí teve a Júlia, que na época não era nossa gerente. Caramba. Né, assim, que eu falo que é um valor que ela apresentou ali. E aí ela continuou comigo dentro da lavanderia, subindo as roupas, eu jogando um baldinho de água pra fora. Mas só que eu falo que aquela situação ali pra mim foi um divisor de águas. Então, assim, foi um momento muito triste, muito desafiador, que dá vontade de largar tudo. Primeiro, que é um local que tem enchente toda hora. Sim. Então, todos os dias a gente faz operação enchente. Tudo pra cima, tudo pra baixo. Todos os dias. Sobe tudo, de manhã desce tudo. Todos os dias. E aí, me deu aquela coisa assim, foi um divisor de águas. No momento, eu fiquei muito triste. Quis fechar, quis deixar tudo. Aí, depois, eu falei assim, não, vamos tirar algo bom daqui? Aí, a gente começa a trabalhar a mente. Não, mas olha só. Conheci uma preciosidade que estava do meu lado e eu não dava nem atenção. Por causa ali do operacional, do dia a dia. Eu falei assim, cara, olha que valor que ela tem. Então tá bom. Essa equipe aqui não tem o valor que eu preciso para estar comigo. Então, vamos fazendo a mudança lentamente, né? Para não sofrer também a empresa e tal. Vamos fazer a mudança, a gente faz a renovação de equipe. Então, tudo que acontece de ruim te ensina algo. Nada acontece por acaso. Verdade. E aí, como que eu vou sair de uma situação difícil? Começa a puxar lá desde trás, do início. Algo que você achava que era muito doloroso, que você não ia sobreviver àquela situação, e você sobreviveu. Daquilo dali eu tirei aquilo dali. Outra situação. Que aquilo dali, você, quando vem a próxima situação ruim, mas isso aqui vai me ensinar alguma coisa. Tu já não recebe aquilo dali com angústia. Tu fica assim, claro que a gente vai sofrer um pouquinho, né? Mas não é aquela coisa que vai te afundar no fundo do poço. Não, eu tenho que aprender alguma coisa com isso aqui. Vamos lá.
Acho que tem essa visão, né, da gente estar sempre aprendendo algo. Principalmente nas dificuldades, né? Tem uma dificuldade, a gente não tem que ficar chorando. A gente tem que... O que eu posso tirar de proveito disso? Ser rápido nisso, né? Que eu, liderar a mente, assim, ó, minha mente precisa estar o tempo todo sobre o meu domínio. Porque a mente mente. Então a mente vai dizer que você não é capaz, que não vai dar certo, que tá tudo dando errado. E na verdade não é. Você tá com uma visão embaçada, porque tá acontecendo um problema e ok, vamos olhar pra ele e buscar a solução. Não é tão simples, mas é treinável. Eu acredito. Tem época na nossa vida que tudo só dá ruim. Aí a gente vai treinando tanto que depois, meu filho, a gente vai... Top, né? Tirando tudo de letra. E sabe uma coisa que eu vejo também? Que eu fico observando, eu gosto muito de observar, né? Analítica, né? Aí, fiz lá o teste na CISP. Aí eu fico observando assim, as pessoas às vezes só buscam ajuda, um treinamento, quando já tá lá com a corda no pescoço, com o fundo do fundo, sabe? Então assim, não, deixa eu já buscar de uma vez o conhecimento quando eu tô bem, quando eu tô tranquila. Porque imagina tu ter que fazer um curso quando já tá tudo ruim, buscar ajuda quando já tá tudo péssimo. Então assim, difícil, né? Já vai sempre, que isso seja contínuo, né? Então, a educação continuada. Eu confio muito na educação continuada. Desde a época que era professora, falo assim, temos que estar sempre buscando novas ferramentas, estar atualizado. Saber, né, também verificar assim, tem essa ferramenta aqui, pra mim não faz sentido. Pode fazer sentido pra outra pessoa. Eu não vou aplicar que pra mim no meu negócio não faz sentido. Mas pode fazer sentido pro seu negócio. Saber fazer essa análise também, né? É por isso que eu já tenho vários cursos de titânio. Tem isso mesmo. E o bacana é você, pelo menos, assim, eu faço 2, assim, eu busco fazer anuais, 2 imersões. Hoje, as minhas imersões, elas, geralmente, você tem um custo maior, porque são em outros locais. Geralmente, a gente vai para São Paulo, vai para outras regiões para buscar isso. Mas eu coloco como investimento, né? Estou fazendo sempre, porque se eu propago isso, eu preciso fazer a congruência, né, gente? Então, assim, você como líder, inclusive, quer que sua equipe desenvolve tudo, e você, que faz quanto tempo que não sai da salinha, né, e de trás das câmeras para poder fazer algo também. É importante começar pelo seu exemplo, não é isso? Sim. E, pessoal, assim, a gente vai fazer meio que aquele pensa rápido, sabe? Ótimo. Aquele negócio assim, sabe, que a gente está aprendendo. Tô aprendendo, Não, eu tô assim, pensando em vocês de verdade. Sabe o que tá pensando? Vamos falar, né? A verdade, que a gente tá bem jogo aberto. Eu falando assim, gente, eu passei um script pra elas. Eu saí toda do script. E elas estão arrasando. Eu saí toda. Eu tô pensando, gente, eu acho que eu não vou mais mudar script, porque eu saio. Porque esse é o natural, né? Eu até brinquei que tava Pedro e a Carla, que eles comentaram, a gente já conhece, Cíntia, a gente já sabe como é que funciona, né? Porque vocês sabem que, assim, você tem que andar sempre com planejamento, com o teu script do teu processo, de tudo. Mas se não tiver essa verdade do fluir, vai ficar uma coisa que as pessoas, vocês vão perceber. Então, faz parte de deixar fluir. Eu digo que minha equipe tem que estar pronta. Porque vai fluir. Mas é bem simples, o que vier à mente de vocês. Eu vou falar uma palavra e vocês pegam e falam o que vier a primeira coisa à mente. Liderança. Acho que a gente tem que aprender a liderar a vida, né? Liderar todos os sentidos. Como mãe, como esposa, como empreendedora, né? Pra gente poder, nas horas ruins, nas fases mais difíceis, a gente poder ter força e encarar, né? A gente tem que encarar. Liderar e encarar isso tudo, né? Boa. Aí, encarar e liderar. E eu acho que a liderança vem muito como um autoconhecimento. Porque se a gente é um líder, mas qualquer coisa que a pessoa fale sobre você, você não tem a certeza dos seus valores, aí te destrói. Então, eu acho que é muito autoconhecimento. Inclusive, o primeiro líder titânio foi o autoconhecimento. O meu líder titânio. E foi o que fez toda a diferença também na minha vida. É porque ela já fez mais de um. Fabi vai renovando. E é importante, sempre, né? Porque até o líder titânio se renova. Eu digo que o primeiro do que tá hoje, né? Que a gente tá indo aqui pra... Aqui em Terena, décimo líder titânio. Então, assim...
já mudou muita coisa. Por quê? Porque a IA já está com mais força, nós já temos outras ferramentas que antes nos falavam tanto, a gente está mais buscando isso mais, por exemplo, a parte de feedback, de ensinar a estrutura do feedback, isso a gente está fazendo com mais detalhamento, falar de PNL, programação neurolinguística, ensinar sobre comunicação. Então, tudo isso a gente está construindo também junto, né? Sucesso. Acho que você está confortável com a sua vida, entendeu? Acho que não depende do outro. Mas depende sim, eu quero muito reconhecimento. Mas acho que tá confortável com a minha profissão, tá confortável com a minha família, tá confortável com a minha vida. Eu acho que isso é o sucesso. Muito bom. Amiga. Eu acho que o sucesso a gente alcança, a gente tem uma realização, mas aí depois daquela realização a gente já quer outra realização. Sim. Eu acho que o sucesso é algo meio abstrato. A gente realiza, mas a gente quer, né? Empreendedor, buscando. Assim, a gente tá sempre... empreendedor. A gente vai abrir a segunda unidade, já quer a terceira. Dinheiro. Pixezinho, né? Gostamos. É muito bom, né? Acho que a gente tem que aprender. Para mim, o meu diferencial foi aprender a administrar as finanças. Porque eu acho que tem que aprender a administrar. Todo empreendedor... no começo eu detestava, odiava, mas se a gente gosta do nosso negócio, a gente tem que aprender também a administrar o nosso dinheiro. Perfeito. Dinheiro, eu acho que é a energia do mundo material. Muito bom. E aí, sabendo que é a energia do mundo material, nem todo dinheiro, nem todo cliente é para você. Então, saber poder fazer as escolhas. Dinheiro é bom, mas a gente também tem que saber quem está trazendo esse dinheiro pra gente e de que forma. Boa, excelente. Família. Tudo, a nossa base, tudo que dá força pra gente ir em frente, né? Acho que é isso. Família é pra onde a gente retorna, né? A gente vai trabalhar, a gente faz isso, faz aquilo, mas a gente retorna pra família. Muito bom. Fé. Só a única coisa que eu penso é em Deus, é a gratidão que a gente tem que ter, né? E realmente, a gente tem que ter muita fé todos os dias. Senão, faz parte, né? Tem dia que a gente não quer nem levantar da cama. Então a gente fala, vamos com fé que a gente vai caminhando, vai andando. Muito bom. Fé é algo invisível e individual. Cada um trabalha a fé de uma maneira, frequenta um culto, uma missa, um centro, da maneira que é mais confortável para ele, que faz mais sentido para ele. Mas sem fé a gente não caminha, não. Boa, excelente. Empreender. E empreender todo dia ali você tem que ter um obstáculo, é uma coisa nova todo dia, né? Todo dia é um pensamento novo, a gente tem que mudar, tá sempre mudando. É sempre uma coisa nova, acho que todo dia. Muito bom. Empreender, eu acho que é a mente não parar. A gente tá em casa, tá olhando ali a televisão, passando alguma coisa, já pensa numa oportunidade. Alguém fala de uma dor que tá sentindo, aí você às vezes já tá assim, então aquela dor ali eu poderia resolver dessa maneira. Eu acho que depois que o bichinho do empreendedorismo pegou, a minha cabeça pensa em empreendedorismo o tempo todo. Oportunidade de negócios. Tá dormindo, tá pensando. Tá descansando, tá pensando. Tá lavando louça, tá pensando. Coragem. Pra mim, coragem é poder ter força todo dia de levantar da cama e vambora. Coragem é abrir uma empresa, ter funcionários, aqueles funcionários contam com você, que você tenha capacidade de fazer uma gestão para poder ter o rendimento. Assim, é por aí. Você é responsável por pessoas, né? Por muito mais pessoas, muito mais família, né? Do que empreendedor, uma pessoa que empreende sozinho, né? Verdade, e a gente acaba sendo instrumento para alguém conquistar um sonho, né? Total. Medo. Medo? Acho que só de cair mesmo, de ficar em cima de uma cama. Porque medo de realizações eu não tenho, de sair trabalhar, levantar, de lutar, de aconselhar uma pessoa, de ajudar, sabe? Eu acho que o meu medo mesmo é de um dia não conseguir levantar. Vai com ele mesmo. Vai com ele mesmo. Que no caminho a gente vai se resolvendo, vai se ajeitando, mas vai. Muito bom.
E pra gente concluir, né? Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês. Passa rápido, né, gente? Muito rápido. Ai, que delícia. E eu queria muito agradecer, honrar a vida de vocês e a vida de vocês, né? A história de vocês nos inspira. Tenho certeza que inspirou muita gente aí. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, uma semente para cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo e que vão também, talvez, passar para outras pessoas também e multiplicar isso, porque a prosperidade, ela trabalha na multiplicação. Uma semente, ela gera muito mais. E eu queria que vocês falassem também, convidassem as pessoas aí a estarem no negócio de vocês, propagassem também esses dons e talentos que vocês têm, que fazem com tanta excelência. Primeiro eu queria agradecer a você, agradecer a Camila. Amei conhecer a Camila. Maravilhoso, já cheguei, ela já foi conversando, trocando telefone, já perguntando as coisas. Hoje para mim foi uma experiência porque eu percebi que existe aquele que empreende sozinho como eu, mas tem aquela que empreende aqui empreende pessoas, né, que lidera a vida de pessoas, de família. Deu para perceber isso aqui bem claro e eu gostei muito de ver a coragem, a nossa coragem, né? Fiquei um pouquinho nervosa, como sempre, isso é normal. Né? E eu trabalho no edifício Átrio e trabalho em motas, né? Sou esteticista facial e corporal, trabalho com medicina tradicional chinesa, né? E dizer isso, que existem as fases boas, as fases ruins, mas que a vida todo dia tem algo para a gente aprender, né? E que a gente tem que estar sempre caminhando, sempre seguindo em frente. Muito bom, muito bom. Convidar a todos para conhecer a lavanderia, nas suas 2 unidades, na Várzea e no Alto. Que a gente não é só lavar a roupa, né? Tratar a roupa, e não é apenas roupa. Então, assim, tem várias peças que a gente trata, até cadeira de rodas, que às vezes as pessoas têm dificuldade. Tênis também, né? Eu tava vendo. Cadeira de roda, carrinho de bebê. Então, assim, peças grandes. Tem senhorinhas que moram sozinhas, não conseguem tirar um tapete, aí a gente vai lá, retira, recoloca a cortina. Então, assim, tudo que pensar em lavar, a gente lava. E se a gente não lavar, a gente higieniza. A gente limpa. Fica tranquilo. Eu vi até que vocês higienizam moto de capacete, né? Capacete. Eu vi os filhos de vocês, Capacetes, E aí, convido a todos, agradeço demais, amei participar do seu podcast, tenho certeza que vai ser sucesso cada vez mais. Amém. Assim como tudo que você coloca a mão, amém, prospera, multiplica, tenho certeza. E uma frase que, assim, algo que eu vou deixar é que organização gera progresso. Boa. Inclusive, eu até deixo essa frase lá na lavanderia. Porque, assim, se o ambiente estiver organizado, a gente não perde tempo procurando, a gente tem clareza de onde a gente está querendo ir. Então, assim, que organização gera progresso. Então, primeiro de tudo, tenta organizar sua própria vida. Tenta, o que eu vou querer fazer, o que eu tenho afinidade. Não acha que também que vai ser fácil, mas tem suas realizações, tem os seus percalços, né? Empreender tem suas dificuldades, mas traz realizações também. Hoje eu posso ir lá almoçar com meus filhos, posso deixá-los no colégio. Então, tem as dificuldades, acorda de madrugada, coração disparado, mas tem as suas vantagens também. E, primeiro de tudo, se a pessoa tem fé, ela vai, que o caminho vai se abrindo, as coisas vão se ajeitando. Muito bom. E sabe o que vocês me despertaram agora? Uma reflexão que, na verdade, assim, nós estamos com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Eu sempre acredito nisso, é uma premissa que eu trago sempre na Titânio. Mas a importância da gente formar as conexões de ecossistema. Sim. Eu estou aqui com pessoas que elas estão junto comigo. Exemplo, elas estão lá, vão na formação, fazendo mentoria, já tivemos em vários momentos, e ao mesmo tempo eu estou com elas, eu priorizo elas. Por quê? Porque a gente vê, assim, muitas vezes amigos que não vão no seu negócio, que não priorizam o seu negócio, que não te apoiam no teu negócio. Será que são amigos? Mas eu tenho mais de um. Tá bom, reveza, né? Vamos lá, a gente pode fazer várias possibilidades. Mas com quem que você está realmente criando conexões? E eu fico feliz, porque eu tenho o prazer de falar que, olha, eu estou lá, eu estou junto, a gente faz parte do dia a dia, né?
Primeiro lugar que vou pensar em lavanderia, que vai ser com a Camila, questão de... Fábio, nossa, eu falo dela pra todo mundo, a gente só vai. Agora, assim, aí tem uma pessoa que fala assim, nossa, mas se eu for, sei que vai ser já um investimento que eu vou ter que fazer eterno. Mas vai valer a pena. Então, a gente precisa também criar esses ecossistemas que são ecológicos, no sentido de ter as pessoas certas do nosso lado. Então, muito obrigada, eu fiquei muito feliz, isso trouxe muito essa reflexão agora aqui. E você que está em casa, busque isso. A gente está aqui realmente dando voz àquelas histórias que inspiram. Eu fui muito inspirada hoje a verdadeiramente estar com as pessoas certas e honrada, porque eu tenho pessoas certas ao meu lado. Então vamos juntos, vamos construir mais histórias. E pra gente continuar a conectar com as pessoas certas, você tem como fazer isso também. É só você passar esse vídeo, pulverizar esse vídeo para novas pessoas. Aquela pessoa que está precisando ouvir isso, passe para ela. Seja um semeador na vida delas. Não é isso, meninas? É sobre isso. Vamos juntos.